Oi, tudo bem? Oi, gente. Boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo podcast, Podderm, né? O podcast da Liga Acadêmica de Enfermagem Dermatológica da Uninassal. E hoje é nosso segundo encontro. Nós estamos aqui com uma convidada muito especial, mega especial, a professora Magna Avelino. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Professora, é uma honra te receber aqui com a gente, viu? Seja muito bem-vinda. Vou falar um pouquinho sobre quem é a Magna Avelino. Enfermeira especialista de enfermagem na unidade de terapia intensiva, adulto neonatal da UES, enfermeira dermatológica pela Faculdade Estácio Fique Gestão Hospitalar, enfermeira professora preceptora do curso de graduação de enfermagem aqui do centro da Uninassal. Atua como coordenadora científica da Liga Acadêmica, a LAEG. Foi a enfermeira assistencialista, coordenadora de enfermagem no setor de internação do Hospital Maternidade Eugênia Pinheiro, do Apivida. Várias especialidades e hoje mais uma, né? Porque ela não para, a mulher não para. Em estomoterapia pela Universidade Federal do Ceará. É isso? Gente, vocês têm que fazer uma pesquisa no Lattes dela, porque se a gente fosse falar o Lattes dela, Tudo ia que passar tem uma aqui. meia hora aqui, né? A mulher é um furacão. Gente, nós divulgamos lá no nosso Instagram, né, o nosso tema dessa semana, que é a atuação, né, a importância da atuação do enfermeiro especialista em enfermagem dermatológica. E aí a Magna, como uma pessoa especialista, né, a gente não poderia trazer outra pessoa para falar sobre isso. Sobre esse assunto. E ela está aqui para conversar com a gente um pouquinho, né? Nós sabemos que a enfermagem dermatológica é um ramo que cresce muito, né? Que dentro da academia, né, é pouco conhecida, vamos dizer assim, né? Poucas pessoas falam sobre, mas que é uma área que está crescendo muito, é um ramo que está crescendo bastante. E aí, imagina, eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente, né? Como é a atuação do enfermeiro enfermeiro especialista em enfermagem dermatológica. Está com você, professora, a palavra. Pode. Gente, falar de um tema bem abordante, é um tema que hoje a enfermagem conseguiu um lag de crescimento na sua carreira acadêmica e fora da academia também, né? Então, assim, falar da enfermagem dermatológica é também falar da nossa resolução do COFEN, que deu início, né, às primeiras pareceres técnicos, setores fiscais, em atuar com atribuições de especialidades específicas relacionadas à enfermagem dermatológica e estética, que veio abrangendo um leque de junções junto com a estomoterapia. Então, assim, hoje realmente é um protocolo do nosso CONFEN, do nosso Conselho Regional de Enfermagem, foi uma conquista, né, que foi atuante em 2017 e com várias ressalvas, vários crescimentos, onde fala o livre acesso à questão da atuação do enfermeiro especializado, vendo que isso foi toda uma trajetória trazida, baseada nas atribuições e no crescimento da enfermagem, na conquista da enfermeira quanto à sua especialidade, né? O Corém, ele também lançou o direito à enfermagem abrir seu consultório, atuar como uma pessoa especialista dentro do seu consultório, fazendo crescimentos profissionais, atuando na sua atuação de feridas e estéticas. E hoje é um grande conquista de ambas as categorias, né? Não só da enfermagem, mas também hoje a gente vê a nossa especialidade como apoio. Eu costumo dizer que eu não consigo ser enfermeira dermatológica se eu não tiver a minha equipe multi junto comigo. É toda uma conquista. Hoje a gente se uniu mais com as outras especialidades. É tanto que a gente faz os nossos eventos relacionados à liga, relacionados às outras, a gente sempre procura unir a questão multi, que hoje nós passamos a ser isso, né, para nós fazermos o nosso cuidado holístico aos nossos pacientes que precisam tanto de especialidade, de doenças específicas, né, e tratar da sua doença específica junto com o médico e junto com toda a equipe multi, né? Os consultórios, hoje, a enfermagem dermatológica, não só ela, como também abrangindo as outras especialidades, ela vem conquistando um espaço muito importante dentro do corpo clínico
de um paciente, seja ele na atuação como enfermeiro, nele na atuação da doença autoimune, como também no tratamento de doenças e feridas, né? E no tratamento de estética. Hoje, a atuação do enfermeiro dermatológico, aí eu até mandei para as meninas um artigo que brevemente a gente vai colocar no Instagram, que é a atuação do enfermeiro especializado. Esse artigo ele aponta bem a questão da necessidade que teve no decorrer dos tempos de ter uma enfermagem especializada em dermatologia diante de tantas doenças autoimunes hospitalares que tinha todo um leque de tratamento, mas não tinha aquela enfermagem direcionada a esse tratamento. E, diante disso, foi que em São Paulo a gente teve a primeira atuação do enfermeiro, atuando junto com a rede pública, sobre as doenças todas autoimunes da pele, ela traçando a nossa saia, o nosso cuidado direto, e desenvolver esse espaço tão grande que está tendo aí a atuação das especialidades, né, as pós-graduações aí relacionadas à dermatologia. E isso, para a gente, foi uma grande conquista. Os pareceres técnicos de 2021, 2022, né, que fala recentemente sobre os procedimentos anestésicos injetáveis, que nós agora, como enfermeiros dermatológicos, tanto dermatológicos como estomoterapeutas, nós podemos fazer de pequeno porte na nossa própria clínica, atuando com a nossa própria clínica ou com o nosso próprio consultório. E isso é agradecer que a gente tem uma parceria, que é o nosso conselho, que faz com que acredita na gente, que os estudos científicos que são nascidos lá de dentro das academias, lá das ligas, hoje está fazendo esse papel de colaboração para o nosso crescimento profissional. É porque eu falo muito, gente. Tudo bem, fica à vontade, viu, mais? É o que eu mais gosto, né, de cuidar de feridas, né? A gente vê que a enfermagem dermatológica é um ramo muito promissor, né? Por mais que ainda seja pouco conhecida, né? Que nós sabemos que, pelo menos dentro da academia, dentro da graduação, a enfermagem dermatológica ela é pouco conhecida. Pouco falada, né? Pouco falada, né? Geralmente, uma vez, na verdade, eu fiz uma pergunta para uma sala e eles, o enfermeiro pode se especializar em enfermagem dermatológica? Pode sim, gente, pode, nós podemos ser. É porque eles sempre associam assim, enfermagem dermatológica associar à enfermagem estética. Isso. Eles não veem a enfermagem dermatológica não sem ser na área estética, e sim mais na área de não ver como na área de feridas, né? Essa coisa que a gente tem, né? Que o laser, né? O laser ele começou com a enfermagem dermatológica, na verdade com físio, por isso que a gente tem a importância da equipe multi, e se estendeu para a enfermagem dermatológica, e aí foi associando, e hoje a gente vê que a laser terapia ela agora abrange enfermagem dermatológica. E o laser é só uma das terapias uma das terapias adjuventes que a gente faz o tratamento, né? E que bom, né? Porque a gente sabe que pele e saúde tá no contexto da gente, né? Do dia a dia. Tá no contexto aí grande. Magna, e aí eu queria que você comentasse mais assim um pouquinho com a gente, né? Como enfermeira especialista em dermatologia, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente como é a atuação do enfermeiro, né? O que é que esse enfermeiro especialista em enfermagem dermatológica faz, né? Onde é que ele pode trabalhar, vamos dizer assim, o que é que ele pode fazer? Você como especialista, né, nessa área, o que é que você tem feito durante esse tempo? Assim, a enfermagem dermatológica ela é muito liberativa. Você trabalha como você acha que é o melhor, né? Então, assim, atualmente a gente tem esse atendimento home care autônomo que a gente tem como que é uma conquista enorme. É a nossa criação dos nossos consultórios, dos nossos atendimentos, né? E isso nos leva a conquistas, né? Conquistas que você, como formando, você faz a especialidade, você vai em busca de conhecimentos. Quando eu terminei a enfermagem dermatológica há 7 anos atrás, ela não tinha o que ela está evoluindo hoje, essa conquista aberta, né? Então, assim, eu fui atrás de conquistas para que eu possa me aperfeiçoar mais depois de tudo que eu aprendi sobre enfermagem dermatológica. E eu atuei, né, junto
da Dona Libânia como voluntária e me especializei em doença autoimune da pele. Fiz casos clínicos e estudei sobre pânfilo bolhoso, epidermose bolhosa, fiz vínculo com Monique, então fui ser pesquisadora. E hoje eu acho que tudo que eu conquistei foi assim. Então, isso que leve isso para a nossa futuro, que a gente, além de fazer a especialidade, a gente tem que estar à busca dos nossos crescimentos. A gente tem um apoio da portarias, dos pareceres técnicos da nossa resolução, mas que a gente também tem que partir para conquistas. Isso. Né? Hoje eu sou pesquisadora de doenças autoimunes da pele, trabalho estudos científicos, pesquisas com vocês ou com outros tipos outros profissionais. Trabalho com epidermose bolhosa. Tenho parcerias lá no Albert Seib agora. A gente está tentando com uma parceria muito boa da gente fazer essa busca com essas crianças de epidermose bolhosa do estado do Ceará. Então, assim, é muito importante para a gente esse crescimento. Mas tudo isso foi eu mesmo que busquei dentro do que eu aprendi. Eu aprendi o teórico e o científico e fui em busca da minha prática e do meu crescimento profissional, né? Imagina, você conversando um pouco assim sobre sua trajetória, né, me veio essa pergunta assim, como foi que surgiu esse interesse pela essa especialização, né? De onde que surgiu? Porque a gente sabe que existe assim um interesse, eu vou me especializar nisso porque me dá mais dinheiro, vou me especializar nisso porque eu gosto, porque eu amo. E esse interesse pela enfermagem dermatológica surgiu como? Esse interesse surgiu desde o tempo que eu era técnica de enfermagem, né? Para mim chegar na minha categoria de enfermeira, eu atuei como técnico de enfermagem há alguns anos, né? E tive o prazer de conhecer algumas profissionais que eram estomoterapeutas. E eu trabalhei com elas no ambulatório, né? De feridas. E aí foi aquela coisa que eu entrei na academia com essa visão de fazer a enfermagem, tanto ou estomoterapia ou dermatológico, que eu pudesse cuidar de pessoas, se eu pudesse cuidar de crianças, ou que eu pudesse cuidar de adultos, seja qual for a categoria, mas que eu pudesse fazer o tratamento de feridas. Então, assim, quando eu me formei, que eu graduei, eu tive também incentivos, que eu acho que acredito que a gente, quando a gente cresce como profissional, a gente tem que ter parceiros que incentivam a gente. Eu tive parceiros importantíssimos que incentivaram eu quanto à questão de eu prosseguir com esse sonho de ser enfermeira dermatológica e estomoterapeuta, né? Então, assim, foi pensamentos positivos, foi a vivência na técnica, foi a vivência nos campos de estágio, né? A princípio, eu não tinha como fazer a faculdade, né, a pós-graduação de estomo. Eu fiz primeiro unidade de terapia intensiva neonatal. E lá na terapia intensiva neonatal, eu tive o primeiro paciente na UTI neonatal de EB. Nesse tempo, a epidermose bolhosa ela não era uma coisa muito rara. E aí, disso, eu conheci uma enfermeira, que hoje ela é a que comanda a Monique no estado do Ceará, Norte-Nordeste, que é a Suiane. E aí eu tive o prazer, né, na pós, de fazer vários trabalhos com ela. Um trabalho que a gente trabalhou muito na nossa pós-graduação foi a qualidade de vida em EB. E aí a gente foi para fora, foi para a Crata, a gente pesquisou, a gente foi atrás de fazer a diferença. No grupo, né? E hoje nossos grupos de enfermeiros dermatológicos todos atuam nessa parte. E aí eu fui me cativando para a doença autoimune da pele, onde eu também tive a oportunidade de estagiar na Dona Libânia. E aí foi onde eu vi várias doenças e eu achei que não é só lesão, a gente tratar a pele de uma forma estética, de uma forma preventiva, era muito bom. Então, isso foi uma cadeira digamos assim, foi um caminho que eu fui trilhando e que não acredito, né? E sempre digo que Deus foi o instrumento disso, colocou pessoas para ser instrumento nessa minha conquista, né? Uhum. Mas, durante a sua fala agora, você falou um pouco sobre tratamento de feridas, né? E aí eu queria que você falasse assim um pouquinho como é
de uma forma direta, o enfermeiro no tratamento de feridas, né? Que existe ainda muito Qual é o aquela... papel do enfermeiro, né, amiga, no tratamento de feridas? Isso, porque ainda existe muito aquela questão de que, tipo assim, o tratamento de feridas é, por exemplo, colocar uma gás, né? O enfermeiro coloca uma gás em cima de uma lesão, né? E eu queria que você falasse, né? Porque existe toda a questão de Hoje, coberturas, né, tecnologias. hoje os hospitais, eles seguem muito a questão dos protocolos, né? E dentro dos protocolos, diante de tantas pesquisas que a própria especialidade tem feito e criado, que eu sempre digo para você que as pesquisas é que fazem a gente crescer, Sim. Foi vendo cada vez mais o espaço do enfermeiro especializado na atuação de feridas. Hoje, nós temos um espaço tão importante que um médico ele não consegue fazer a resolução de uma ferida sem ter a opinião de um enfermeiro especialista. Sim. Hoje nós temos atuações de serviços dentro da instituição e hoje os serviços a nível de gestão é um protocolo, é uma questão bem resolutiva dentro da instituição e hoje a Anvisa, tanto o protocolo de segurança do paciente, se vocês verem que inclusive esse mês é o mês da segurança do paciente, uma das etapas da segurança do paciente é lesão por pressão. E lá eles atuam bem sobre a importância do enfermeiro especializado em feridas. Hoje não existe um protocolo institucional que não tenha um enfermeiro especializado para atuar ali dentro. E aí, o que é que foi mostrando? Diante disso, hoje a gente tem resoluções e temos também a curatividade dessas pessoas, o tempo de permanência dessas pessoas com feridas melhorando, as nossas incidências, nós temos indicadores importantíssimos dentro da instituição, que quem faz esses indicadores são o próprio enfermeiro especialista. E a gente vê tudo isso, tanto eu tive o prazer de vivenciar a gestão com isso na região, nos hospitais privados, como também nos hospitais públicos. Então, isso, para mim, foi uma vivência maravilhosa, né, no particular, e estou vivendo essa vivência maravilhosa na rede pública, de saber o espaço que nós conquistamos dentro da resolução de uma ferida. É porque, como diz a nossa Mara Blanc, feridas têm alma. Então, é isso que a gente trabalha, né? Com feridas, com alma, com seres humanos. E hoje é isso que está tendo esse papel importantíssimo. Hoje, como eu falei, reforçando, não existe uma resolução com feridas que não seja dada e determinada pelo enfermeiro especialista. Hoje ele tem um papel muito importante, por isso que é a equipe multi. Hoje, o nutricionista não trabalha sem enfermeiro especialista, o médico, o cirurgião, ele não trabalha com a enfermeira, sem ser com uma enfermeira especialista. Então, assim, esse é o nosso grande conquista e eu acho que é importante mesmo e está sendo importante, né? Sim, você falou aqui, né, sobre essa questão de ter, de fato, um especialista ali, né, para saber qual a cobertura adequada, né, em uma lesão. E engraçado que esses dias eu participei, assim, de uma conversa, né, inclusive um médico, né, cirurgião plástico, ele falou: vem cá, fulano, porque se você não estiver aqui eu não vou entender nada, eu não vou saber falar nada sobre isso, né? Então, como é importante, né? E eu fiquei muito feliz para eu ver a autonomia do enfermeiro naquele momento, né? Um médico muito de referência aqui, né, no Ceará. E aí ele chamou o especialista em enfermagem dermatológica e vem cá. Porque se você não estiver aqui, eu não sei nem que cobertura usar. Vai que eu coloco uma cobertura aqui e vai abrir mais. Então, como é importante, né, saber qual a cobertura adequada e tudo mais. Nós temos muitas tecnologias, né? E, Maju, eu queria que você comentasse também um assunto, né, meio polêmico, mas a gente não vai deixar passar aqui, que é essa questão da média salarial, quanto que o enfermeiro especialista em enfermagem dermatológica ganha. Bem, assim, bem... Essa é uma parte que eu acho que a gente tem que trabalhar por amor, viu? Ainda não temos um piso salarial digno, né? Voltando a voltar nisso, porque quando eu falo de enfermagem especializada, da atuação do enfermeiro especialista, a gente também não pode deixar de esquecer dos nossos enfermeiros no todo, né? E a gente sonha com salário digno. Ainda o enfermeiro especialista, ele atua com um piso de salário bem igual ao enfermeiro generalista,
ainda não temos essa conquista do enfermeiro especialista dentro de alguns hospitais, né? Principalmente, eu me digo assim, pela região do Norte e Nordeste, que é onde eu mais convivo, né? Não sei como é na região de São Paulo e tudo. O que a gente vê é que o nosso salário como enfermeiro especialista, ele não é só baseado naquele salário que é feito na instituição. Como a gente tem autonomia dos nossos consultórios, a gente vai crescendo e fazendo nossa meta de salário. E isso é muito bom, porque você acaba fazendo sua própria meta. E isso é uma conquista muito importante, né? Você trabalhar e ter sua própria meta de salário. E saber, e também não só, o que nos preocupa ali é na formação, que não é só o dinheiro. Claro que o dinheiro é fundamental, mas a sua conquista diante de ver a resolução do seu trabalho também é importante. E saber que você faz a sua própria meta de salário, isso é muito bom. Né? Isso é muito bom. Hoje, eu costumo dizer que o salário do especialista é criado pela própria meta de salário dele. É um assunto assim que a gente fica meio, né? Tem certeza se quer? É. Se você não tem certeza, foi uma resposta muito boa, professora. É uma busca assim, você tem que ter a certeza que é o que você quer. Se você quer trabalhar para você ter que ganhar aquele salário X, ou se você quer trabalhar ganhando salário X e formar uma meta de salário seu. E hoje o que a gente vê é isso, a meta de salário. Eu costumo trabalhar com minha meta de salário. Acho que todo mundo, né? Em qualquer sim. área, eu acho né? importante a gente estabelecer Tem que ter a o meta. retorno do que tudo que você Sim. faz e criar essa meta de salário. Com certeza. Acho que em toda a área, né? Professora Magna, eu queria assim fazer uma pergunta muito massa, porque vai me responder também uma pergunta pessoal, né? Que é essa sua paixão, né, por doenças autoimunes. Eu queria que você compartilhasse como foi que surgiu isso, essa paixão que ainda existe. Me conta mais. A paixão da doença autoimune da pele se resume numa paciente. Ela disse que eu podia falar o nome dela aqui. Ingrid. Essa paciente, eu estudei ela durante um ano. Eu conheci ela num hospital privado. E aí eu levei ela para a dona Libânia, eu fiz todo aquele contexto de leituras de lâmina junto com todos os médicos. E assim, foi assim, extremamente importante para a minha carreira. E assim, a gente sempre leva algum estudo que nos leva a crescer, né? Então, minha paixão maior foi quando eu consegui, depois de um ano de tratamento dela, que era conforme a literatura falava, eu consegui, com um simples estudo bioquímico, eu consegui uma tecnologia onde eu pude ver a curatividade dela, a qualidade de vida dela. É uma doença autoimune, toda doença autoimune ela não tem a cura, ela tem a qualidade de vida. E hoje a Ingrid vem com a qualidade de vida e a gratidão que ela teve por mim, que ela tem até hoje, é onde me motiva mais a trabalhar. Pesquisar ainda mais, né? Pesquisar mais. E o prazer de eu conhecer a epidermose bolhosa, ter algumas crianças que até hoje a gente tem contato, e saber de tudo isso aí, da importância que isso faz com a gente, né? Então, a minha motivação vem dos meus próprios pacientes, dos pacientes que eu busquei curar. Então, foi que eu me apaixonei mais. E tem uma frase que eu sempre levo, que foi da minha mãe. Minha mãe teve uma doença incurável e eu estava iniciando a faculdade. E ela disse assim para mim: faça pelos outros o que você não conseguiu fazer por mim. Então, eu levo esse dilema até hoje. Tudo que eu vou tratar, eu procuro dar o meu melhor para me salvar aquela vida. Então, assim, para mim, feridas é salvar vidas. Promover a qualidade de vida. Promover, né, qualidade de vida na doença autoimune e saber que eu sou participante da melhora de qualidade de vida dessa pessoa. Então, para mim, é muito importante. E você falou assim de ter criado essa ligação, né? A gente aprende assim na graduação. Não crie vínculo com o paciente, não crie elo com o paciente, não se envolva muito. Na verdade, assim, acho que não é nem vínculo, é um elo, né? Mas assim, não se envolva muito, né? Só que tem uns pacientes que é impossível, né? Até porque a gente é humano, né? Eu acredito assim que na nossa especialidade
seja ele dermato, estômago, não sei o quê, a gratificação, como é que chama? Fugiu a palavra, gente. Gratificação mesmo, em relação aos pacientes, em saber que a gente tem esse papel especializado e que a gente consegue dar qualidade de vida para essas pessoas, é que nos motiva, eu acredito, diante de todas as minhas colegas que são especialistas, verem isso. É muito importante a gente saber que tudo que a gente se especializou, a gente dá qualidade de vida para o paciente. Isso é muito bom. Isso me dá uma gratificação imensa, imensa mesmo. Não só como profissional, mas como pessoa. Verdade. A gente quando lançou que a Magna vinha, né, no nosso Instagram, surgiu várias perguntas do público. Agora a gente vai saber um pouquinho mais. Magna, uma das perguntas que foram feitas foi: que recurso você recomenda se a pessoa quiser aprender mais sobre a enfermagem dermatológica? O recurso que eu faço é você tentar fazer um curso com qualidade. O que nos preocupa hoje é os cursos online, eles não são importantes, gente. Eu não estou menosprezando os cursos, mas, assim, se você vai fazer um curso, você procura a rede curricular desse curso e ver se realmente tudo que você vai investir vai ter um retorno para você. O retorno que a gente fala é o retorno não só financeiro, é o retorno também de conhecimentos. Então, assim, a gente vê bastante vários cursos. E aí eu acredito, assim, você vai por opiniões. Não. Eu costumo dizer que você deve olhar a grade curricular desse curso, ver a procedência desse curso, se ele é reconhecido pelo MEC, aí então você segue em frente. Porque você vai usar essa referência por toda a sua vida. Toda a sua vida mesmo. Sim, é verdade. Outra pergunta, agora pessoal, como é que a senhora gosta de aproveitar o seu tempo livre? Conte-nos. Adivinha? Eu gosto de dormir, gente. Eu Profissional adoro da saúde dormir. aí. O meu marido diz assim: meu amor, você quer comer? Eu quero dormir, eu quero dormir. Oh, meu Deus. Não é que eu não tive tempo para dormir, mas eu amo dormir e também amo muito fazer minhas caridades. Agora, vamos lá. Qual foi a experiência mais interessante que você já teve aí na vida? Nos conte aí uma experiência que marcou. Isso. Dentro da enfermagem, né? Dermatológica. Foram 2 momentos. O primeiro foi a cura da Ingrid, né? A cura não, o tratamento, e hoje saber disso. E foi, recentemente, a perda de uma criança com EB. E nos preocupou muito como essa criança foi amparada aí pelo interior, né? E hoje, por isso que hoje a gente está pensando seriamente em expandir esse processo nas redes públicas. Foi o que me marcou. Primeiro era ela, a conquista, e a outra foi a perda, né? E a gente sabe, assim, se nos preocupa muito como esses pacientes de epidermose bulhosa chegam até a gente. O desafio que eles têm, né? Então, foi 2 coisas muito marcantes na minha profissão. E qual é a coisa que te deixa mais empolgado? Mais empolgada aí? Mais empolgada? Vixe, Maria, pode dizer mesmo. Tem que dizer. Conte-nos. Namorar com meu marido. Eita! E tomar uma cervinha no fim de semana é bom. A gente é filho de pra esse Deus, churrasco. né? Mas a gente quer agradecer, a gente está muito feliz. Muito obrigada A também. gente que é uma aluna da senhora, né, da Liga. A gente está muito feliz de ter te recebido. É um prazer Eu saber que sempre um agradeço. pouco mais. Minha primeira entrevista, né? Eu fiquei meio assim, mas... Ela tava nervosa. Tava nervosa. Mas pra quem estava nervosa, A gente costuma dar aula, dar apresentar Eu não sei como é que ela aulas, tem- né? E de repente você Com tá na vários televisão, Instagram, com vários alunos. Mas é diferente, né? Câmeras para um lado, câmera Gente, para o outro. muitas Muito câmeras, flash. Aí muitos é flashes. emoções, né? Mas foi muito bom, né? Seja muito bem-vinda. As portas estão abertas. Exatamente. Volte sempre quando você quiser. Espero Eu que você esteja gostei, disponível. viu? Eu acho Gostou? que eu vou acabar voltando para falar alguma coisa de doença autoimune da pele. Pronto, olha aí. Nós já temos o próximo tema, galera. Vocês já podem ir colocando as perguntas de vocês aí. E as sugestões dos próximos Vejam temas. o que é que vocês querem que eu fale mais. Se eu falo de EB, se eu falo de algumas associações, algumas Gente, coisas que a gente vai aqui, né?
distribuir os nossos conhecimentos é a nossa missão. É verdade. Eu, particularmente, amo EB. Eu acho assim que é um assunto que você deve falar muito mesmo. E que a gente abrange outras áreas, né? Multiprofissional. A gente precisa. É E uma é um equipe de assunto fato. pouco conhecido e pouco falado, né? E de Exatamente. muito preconceito. Eles sofrem muito preconceito, mas assim, o desafio que eles têm diário nos motiva muito. Vocês ainda vão ter o prazer de... Sim. Eu tenho um parceiro que ele veste a camisa comigo, que é o professor Gelson, né? Professor Gelson, convite, tá? Para vir participar do nosso Convitezinho, viu, professor podcast. Gelson? Por Vai ser um favor, prazer. agende um tempinho pra gente na sua agenda. Estamos te esperando aqui. É. Leve um Foi um recado, prazer. viu? A Magna vai levar o convite. Vou sim, Professor com Gelson. certeza. Foi um prazer, viu? Até a próxima, gente. Tchau. As sugestões pros temas, tá? Já podem ser colocados aí. Muito obrigada, gente. Tchau. Tchau.